Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui hoje num Hélio Responde. Este Hélio Responde eu estou devendo há uma semana. A pergunta foi do Thales Silva. Ele perguntou o seguinte: como distinguir a voz da psique com a voz da intuição? Ele fez essa questão lá pelo Instagram. Inclusive, se você não me acompanha pelo Instagram, fica a sugestão para que faça isso. É @HélioGebriel, ou tem aqui embaixo também na descrição do vídeo. Eu disse que ia responder na segunda-feira anterior. Porém, eu fui viajar, não foi possível, e aqui agora estamos para cumprir com a palavra com uma semana de atraso. E essa é uma excelente pergunta. Por isso mesmo que eu não consegui responder por lá, porque ficaria muito enxuto no tempo para que a gente aprofundasse como a questão pede e necessita. Então, vamos lá. Como que a gente pode distinguir a voz da intuição e quais são os tipos de intuições que existem com a voz da nossa psique? Isso é fundamental, principalmente para nós que estamos nesse trabalho, nessa caminhada, nesta senda de crescimento dentro da espiritualidade, dentro do nosso autoconhecimento. E a primeira coisa a dizer é que só é possível a gente trazer essas distinções com autoconhecimento e principalmente com compreensão, mas com compreensão dentro de nós mesmos, dentro do nosso próprio autoconhecimento. Acho que eu bati no microfone aqui, deve ter dado um estouro, mas muito bem, vamos lá. Para que a gente possa avançar nisso, eu quero fazer aqui, acho que seja necessário, a gente trazer alguns tipos de intuições possíveis e também o que é a nossa psique e como tudo isso se manifesta em nós. Eu vou trazer aqui dois grandes grupos de intuições, mas que também têm subdivisões. A intuição direta, eu diria, ou digamos, a intuição das melhores possíveis, é a intuição aquela que a gente capta, e aí colocamos o nome que a gente bem entender, mas que a gente capta de Deus, que capta da vida, do universo, do meu eu real, do meu eu superior, do Atman, ou do todo. É a intuição divina. E esta se dá através da nossa inteligência mais profunda. Ok? Mas deixa esta de lado aqui para a gente avançar nos outros tipos de intuição que existem também. Algumas pessoas falam também que é intuição quando a gente escuta a voz dos nossos mentores e amigos espirituais. E isto sim é, sem dúvida, um tipo de intuição, mas não é essa intuição mais direta, porque senão eu poderia dizer que eu conversando com você, eu conversando com uma pessoa, é uma espécie de intuição. Não necessariamente, porque é uma conversa. Acontece que a gente conceitua essas conversas com os nossos amigos espirituais, ou eles nos soprando algumas orientações como intuição, porque a gente não os percebe, porque a gente não os visualiza de modo como a gente visualiza uma outra pessoa. Senão a gente não conceituaria isso como intuição. Acredito que vocês concordam comigo. Mas mesmo assim, mesmo não sendo uma intuição real, a gente coloca como sendo uma intuição essas falas da espiritualidade que nos cerca. E aqui há dois grupos, há aquelas subdivisões como eu comentei que haveria. Caso essas intuições, essas informações, esses sopros espirituais nos cheguem pela espiritualidade de luz, pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais, a gente conceitua como sendo uma boa intuição. Uma intuição que vale a pena, inclusive, ser seguida, talvez. Mas há também uma infinidade de possibilidades que nos rodeiam espiritualmente, e tem aqueles espíritos que não são tão agradáveis assim, que são os espíritos conceituados às vezes mais trevosos ou mais umbralinos, e esses também ficam falando coisas o tempo inteiro para nós, ainda mais se nós damos abertura e damos brecha. E a gente pode receber essas orientações da espiritualidade, mas não de luz, e conceituar isso também como intuição. É possível que isso aconteça.
né? Se a gente não tem uma percepção extrasensorial expandida que permita a gente ter clareza na percepção visual da realidade espiritual, ou ainda ouvir com clareza, a gente pode tomar tudo isso como sendo também uma intuição mais profunda do meu eu real, do meu eu superior. Então existem esses tipos de intuições aqui, ok? Beleza. E quando a gente trata, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, e quando a gente trata da nossa psique, né? O que é a nossa psique? Para que a gente possa distinguir, primeiro é necessário que a gente saiba o que é tudo isso. A nossa psique ela é composta principalmente do nosso corpo emocional, do nosso corpo astral e do nosso corpo mental, daquilo que flui em termos de pensamentos. Acontece um fenômeno muito engraçado com nós todos que estamos aqui encarnados e inclusive com os desencarnados também. A gente se identifica muito com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós cultivamos emocionalmente, com aquilo que a gente pensa. E a nossa psique é fruto de tudo isso que surge a partir das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Logo, o que é uma manifestação do nosso corpo psíquico? São os nossos desejos, por exemplo, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, o que nós desejamos trazer para nós como uma experiência, ou que nós desejamos afastar da nossa experiência. Tudo isso são manifestações da nossa psique. Não necessariamente são manifestações do nosso eu. A gente conceitua como sendo os meus desejos, os meus gostos, as minhas vontades, porque nós nos apegamos, nos identificamos exacerbadamente com a nossa psique. Beleza. Quando a gente passa a compreender como é e o que é a nossa psique, que nós não somos os nossos pensamentos, as nossas emoções, a gente tem uma chance de ouvir tudo isso, perceber tudo isso e escolher se vamos seguir isto que está sendo proposto pelos nossos desejos, pelos nossos gostos ou não. Quando a gente compreende também os níveis de intuição, que é a capacidade de percepção direta do eu real, capacidade de percepção da espiritualidade amiga, da espiritualidade não tão amiga assim, eu também tenho a opção, pelo livre-arbítrio, de seguir tudo isso ou não. Respondendo diretamente à pergunta, só há como eu distinguir quando eu tenho a compreensão do que é cada uma dessas coisas. E também com o autoconhecimento, como nós comentamos. Porque não tem como eu entender algo sendo fruto da minha psique se eu sequer sei quais são as manifestações da minha psique. Não sei quais são os meus gostos. Não sei quais são os desejos da minha psique. Que muitas vezes nós conceituamos como sendo nosso porque nos identificamos com isso, como eu comentei. Então, para distinguir é necessário compreender e ter um profundo autoconhecimento em relação a essas questões. Agora, distinguir não é o suficiente, né? A gente pode saber o que é uma coisa, saber o que é outra, muito bem. Mas como então nós podemos acessar cada uma dessas manifestações? Em relação à nossa psique, nós não precisamos nos esforçar para acessá-la. As nossas emoções e a nossa mente ela está em constante movimento o tempo inteiro. Então, isso será ativo, quer a gente queira, quer não. A gente olha, por exemplo, tem um pacote de um panetone ali. Eu olho para um panetone e já, quem sabe, surge internamente um desejo de saciar o meu paladar comendo aquele panetone. Isso é uma manifestação da minha psique, né? Porque talvez eu goste daquele panetone, né? Ou tem aqui um chimarrão, a mesma coisa, né? Eu olho para um chimarrão ou eu olho para qualquer coisa na vida. Agora, nesse período de fim de ano, começa, né, as propagandas de Natal, de Ano Novo, de compras, disso, daquilo. A gente vê as vitrines e isso desperta em nós emoções, desejos, os gatilhos, né, emocionais que vão fazer com que a gente queira atrair aquilo ali para nós, comprar ou refutar, afastar ou ainda ser indiferente. Logo, a gente não precisa fazer nada para acessar as informações da nossa psique. Elas estão o tempo inteiro acontecendo e fluindo. Nossos pensamentos também fazem parte desse movimento natural.
Agora, é necessário, como eu comentei, um autoconhecimento para que a gente possa constatar como essas coisas sendo fruto da nossa psique. Então, não precisamos fazer nada para acessar isso, já está fluindo o tempo inteiro, basta a gente escutar, olhar para perceber. E aí, para isso, é necessário apenas acalmar, quietude. Muito bem, mas como que a gente faz para acessar as intuições? Aí é necessário prática. Aí é necessário, primeiro, quietude, porque existem características que estão associadas às manifestações intuitivas e às manifestações da psique. As características associadas à psique são, por exemplo, uma impulsividade, né? Eu olho alguma coisa na vitrine, como eu comentei, e já surge esse desejo impulsivo de ter ou de repelir. Ainda uma outra característica associada à psique é que ela ocorre no movimento. Ela ocorre no agito, ela ocorre no cotidiano, no dia a dia, nessa pulsação, nessa atividade. Né? Ela, na verdade, é fruto dessa movimentação toda. Então essas são algumas características das manifestações psíquicas e elas são imediatas. Né? Elas surgem de um momento para o outro, assim, muito rápido. Né? Agora, as intuições, elas têm outras características. As características das intuições, por exemplo, elas são mais tranquilas. Acontecem num estado de maior tranquilidade, de maior calma, de maior serenidade. Por isso que eu comentei que para acessá-las é necessário prática. Por exemplo, as práticas meditativas. Né? A gente que se propõe aqui na comunidade da ação, dentro do nosso projeto Crescer, a fazer as práticas meditativas todos os dias. A gente cultiva esse estado de quietude, de serenidade, para que, inclusive, esse acesso às intuições mais profundas e reais sejam mais corriqueiras. A gente cria este ambiente para acessar mais facilmente todo esse tipo de intuição profunda. Inclusive, fica o convite, caso você queira aprender a praticar ou ainda desenvolver a sua prática junto conosco dentro da comunidade, que isso é um elemento que facilita muito o nosso compromisso, a disciplina, porque é só com compromisso, disciplina e com prática que a gente avança nessas percepções todas. Fica o convite de você participar das nossas práticas. O link para você conhecer mais do Projeto Crescer está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas muito bem, é preciso dessa calma, é preciso dessa tranquilidade, e também uma outra característica das intuições é que ela ocorre no silêncio. É necessário aquietar a psique, não identificar-se mais com a psique, para que a gente possa acessar essa outra área de informação que são as nossas intuições. E daí a necessidade também da compreensão e do autoconhecimento, para a gente distinguir quais tipos de intuições estão sendo reveladas ou nos propostas. Talvez não haja muita diferença quando se fala da intuição direta do meu eu superior, direta do divino, e da espiritualidade superior, porque é muito provável que os nossos mentores e amigos espirituais estejam intimamente conectados também às vontades divinas, às vontades do todo. Então, aquilo que eles nos passam é muito próximo ou até mesmo igual àquela intuição direta que a gente poderia ter acesso. Mas, se nós estamos neste silêncio, nessa escuta, cultivando essa intuição mais profunda, a gente pode ouvir, como nós já comentamos, as vozinhas, ó a sol aqui, as vozinhas da espiritualidade não tão amiga que está ao nosso redor, né? E daí é necessário a gente cultivar essa compreensão, estudo e o autoconhecimento para saber qual o teor dessa intuição, se é válida ou se não é válida. E daí, para isso, tem uma série de outros estudos, como, por exemplo, as compreensões das realidades astrais, a compreensão de que nós abrimos portas o tempo inteiro a partir das nossas intenções, e caso estejamos com intenções não tão alinhadas à ética universal, a gente abre essas portas para as intuições da espiritualidade não tão amiga assim. E esta, aliás, é uma excelente forma de nós identificarmos se as intuições elas provêm de um espaço benéfico,
produtivo ou não. Se está alinhado aquela instituição com uma ética universal mais profunda, ok. Se está desprovido de uma ética, a gente pode descartar com toda certeza. Então a gente foi além, né? Além de distinguir, como acessar, compreendendo as características de cada uma delas, e feito aqui também o convite para que você pratique com a gente, dentro do Projeto Crescer, dentro das nossas comunidades. Espero ter contribuído, né? E ainda há outros tipos de intuições aqui que poderiam ser trazidas, como por exemplo as intuições instintivas, né? Que faz parte da inteligência animal, da inteligência do nosso corpo, mas que aqui talvez não cabe tanto para a pergunta que eu pude entender através do que você quis trazer aqui na pergunta, Thales. Mas enfim, tem esse outro tipo de intuição, que é inclusive a intuição que os animais manifestam, né, como a Sol que se manifestou aqui latindo no nosso vídeo. Eu agradeço muito a sua companhia, peço que você, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o like, porque colabora também, divulgue, compartilhe este vídeo com quem mais você desejar, nos seus grupos do WhatsApp, com a família, com seus companheiros, sua companheira, enfim. Um grande abraço, fique na paz, um big beijo e até mais.